A ocupação do litoral do município de Magé remonta a 5.000 anos antes do presente, com as comunidades sambaquieiras. Sambaquis, como os do Rio Estrela e da Praia do Anil, são testemunhos materiais da cultura pré-histórica local. Tratavam-se de amontoados de conchas, ossos humanos e utensílios feitos de pedra ou ossos. Num dado momento, o encontro das comunidades sambaquieiras com os grupos ceramistas tupi-guaranis levou à extinção da cultura de erigir sambaquis. Sítios arqueológicos ceramísticos, a exemplo do de Barão do Iriri, revelam como os tupi-guaranis dominaram o litoral de Magé, levando os sambaqueiros à extinção. A presença dos tupi-guaranis no litoral ficou marcada na geografia local. Magepe significa casa do pajé. Suruí significa molusco. Pacobaíba, banana que não presta. Anhumirim, caminho estreito, e Iriri, marisco. Com a expulsão dos franceses e a reconquista do Rio de Janeiro, em 1565, começa a partilha do território entre os vitoriosos agraciados com sesmarias, lotes de terra medindo em torno de 6.000 metros quadrados. A distribuição das sesmarias considerou o curso dos rios e, a partir daí, para o interior do território. A primeira sesmaria concedida no território que virá a ser a cidade de Magé foi dada a Pedro Martins Namorado, juiz ordinário da cidade do Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1565. Outros agraciados foram Simão da Mota, Aires Fernandes, Sebastião Rodrigues, Antônio da Fonseca, Inácio de Bulhões, os religiosos jesuítas e Cristóvão de Barros. Tradicionalmente, a historiografia atribui ao português Simão da Mota o início da colonização das terras do atual município de Magé. Segundo Lamego, em 1565, foram concedidas as primeiras sesmarias nas proximidades e à margem da Baía de Guanabara. Entre elas, destacamos a sesmaria doada a Simão da Mota, às margens do rio Magepe. Agraciado com uma sesmaria por Estácio de Sá, em 7 de setembro de 1565, com 600 braças de terra ao longo da água e 1.000 braços pela terra dentro do rio Magepe, talvez como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na defesa heróica do Rio de Janeiro contra os franceses, chegou às praias de Piedade o português Simão da Mota, acompanhado de pequeno séquito composto de parentes, alguns amigos e vários escravos. Simão da Mota escolheu para local de sua moradia o Morro da Piedade, de onde ainda hoje se descortina majestoso panorama. Dias mais tarde começaria o trabalho de cuidar de suas terras, não muito distantes da atual sede do município de Magé. No mesmo ano de sua chegada, em 1565, Simão da Mota construiu uma capela
sob o arago de Nossa Senhora da Piedade, depois convertida em igreja com as honras de matriz. No entanto, a maioria dos historiadores conferem a Cristóvão de Barros, e não Simão da Mota, a fundação de Magé. Simão da Mota, apesar de ter sido o primeiro a receber uma porção de terra como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na defesa do Rio de Janeiro contra os franceses, não deu o devido valor econômico proposto pela coroa portuguesa. Cristóvão de Barros, que atuou na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, foi contemplado com sesmarias nas terras que hoje correspondem ao município de Magé. Cerca de 16.000 alqueires na região entre 1566 e 1580, onde instalou um grandioso engenho de cana-de-açúcar que ganhou status de um dos mais importantes do Brasil. Autores como José Alonso atribuem a Cristóvão de Barros e não Simão da Mota a formação do primeiro núcleo de moradores da fazenda Magé-Pimirim, que daria origem ao atual município de Magé. Segundo o frei Vicente Salvador, Cristóvão de Barros, bem afortunado em guerras, e assim que chegou ao Rio de Janeiro, em todas as que teve com os tamoios, foi vitorioso e pacificou de modo o recôncavo e rios daquela baía que, tornando os ferros das lanças em foices e as espadas em machados, tratavam os homens de fazer as suas lavouras e fazendas. E ele fez também um engenho de açúcar junto a um rio chamado Magé. Cristóvão de Barros instalou seu engenho de Magep, o primeiro de produção de cana-de-açúcar no interior da Guanabara. A pesca da tainha por ele comandada no rio Magé ficou nos anais da história brasileira. Em seu engenho ocorreram 2 milagres do padre José de Anchieta, o da água potável e o do amansar o boi bravo. Conta-se que por volta de 1566 encontrava-se em Magé numerosos jesuítas, e entre eles estava o padre José de Anchieta, que chegara ao Brasil em 1553. Na época, Magep achava-se em fase de transferência do Morro da Piedade para o local da atual sede. Isso porque, segundo consta, os moradores estavam alarmados diante da impossibilidade de conseguir um poço com água potável. Acrescia-se ainda a circunstância de os lavradores locais serem prejudicados em seu trabalho pelos ventos constantes e pelo fato de Piedade estar perto do mar e ser repentinamente atacada por aventureiros. Conta-se que certa tarde Anchieta orava com fervor à Virgem, rogando seu auxílio. Fazia-o curvado sobre o seu cajado, que aos poucos ia abrindo um pequeno buraco na areia. Horas depois, Anchieta, com surpresa, percebeu que da cavidade feita pelo seu bastão surgia um trêmulo jato d'água que logo se firmou, transformando-se numa nascente abundante.
Anchieta provou a água e caiu em profunda oração de graças. Correu célere a espalhar a novidade entre os moradores do entorno de Magepe, pedindo-lhe que cavassem um poço no local. Esse poço, milagre da Virgem aos rogos de Anchieta, ainda existe em Piedade, constituindo-se um dos fatos mais pitorescos da história da cidade de Magé.